Um país tem um encontro marcado com o caos quando desaparecem os partidos da política e só restam os partidos da polícia. Infelizmente, a imprensa é parte desse processo, mas não do modo como Lula sugere na entrevista que concedeu quinta-feira na Folha à colunista Mônica Bergamo. O ex-presidente faz tudo parecer uma conspiração. Fosse assim, seria mais fácil reverter o processo de degeneração. Infelizmente, esse casamento se dá em razão de uma contiguidade que tem história. Foi a luta contra a ditadura que os uniu, mas que é pré-cognitiva. Foi a luta contra a ditadura que uniu imprensa e Ministério Público, isso que se definiu como Ministério Público. A imprensa, durante a ditadura, passou a ter uma espécie de vocação espiritual para o que considera o bem e, às vezes, ignora circunstâncias da realidade. Vamos seguir. Esses dois entes, imprensa e Ministério Público, movidos por um espírito de purificação que avessa a qualquer forma de negociação que não esteja baseada numa retidão abstrata, sem correspondência no mundo real, bem, quando eles se juntam, aí as coisas ficam muito difíceis. O PT é, em grande parte, responsável pelo conjunto da obra. Lula tem de reconhecer que o espírito que move os Deltans e Moros é filho daquele mote lançado lá no começo dos anos 80, ética na política. Comentei isso aqui e disse que escreveria na Folha, escrevi. É ético, e ético será tudo aquilo que nós, o partido, definirmos como tal. Não ocorreu a gente como Marlena Chauí, que era uma das formuladoras desse troço, que braços do Estado, com sua força repressiva, poderiam se apoderar dessa fala. E isso aconteceu. De sorte que, para o Ministério Público, hoje, ético é tudo que o Ministério Público disser que é ético. O que ele disse aqui não é ético, não é ético. Por exemplo, é ético receber auxílio moradia? É, para o Ministério Público. Não é isso? Já que eles recebem auxílio moradia. Eles viram os definidores do bem e da verdade. E não importa o aparato legal, nós vamos ver isso daqui a pouco. Com uma decisão tomada pelo Edson Fachin a pedido da Raquel Dodge. Pouco importa o que diga a Constituição. Eles não estão nem aí. Na vida pública, a maximização ou exclusivismo da ética da convicção termina em guilhotina, forca, cadeia, nunca em avanço institucional. Quantas pessoas Lula e o PT executaram ao longo de sua história? E a cultura vive um momento especialmente favorável à estupidez convicta. Basta ver o que vai nas redes sociais. Acabei de falar, com exceções aqui e ali, a curva dos likes conhecida com a da burrice convicta. Né? Então, quanto mais asneiras disser, com alguma frequência, mais adesões tem. Porque o idiota é sempre fácil de entender o idiota. Né? Ele reduz tudo à sua mínima complexidade. Tudo fica parecendo simples. É uma luta do bem contra o mal. Ele diz estar do lado do bem. As pessoas que entenderam aquela mensagem mais ou menos concordam com ele. Pronto, já toparam. Né? E vai lá e faz assim com o dedinho. Né? Agora, o sujeito é obrigado a pensar um pouquinho. O que ele ouve o coloca contra a parede, faz com que ele pense. Se ele for uma pessoa razoável, ele vai começar a pensar. Se ele for um idiota, ele faz assim com o dedinho. E pronto. E está tudo resolvido. Né? É o imperador romano das redes sociais. Né? Ou faz assim, ou faz assim. Né? O dedinho para cima, o dedinho para baixo. Ou dedinho para cima, o dedinho para baixo. Lula, que na Turquia, cuidado com o dedinho para cima, viu? Verdade. Quer dizer outra coisa. Lula, que foi condenado sem provas, no caso do Tríplice de Guarujá, viaja na terra do nunca quando trata da possibilidade de ser absolvido. Se Carmen Lúcia cumprir a sua obrigação e pautar a ação declaratória de constitucionalidade, que decidirá o mérito da execução da pena depois da condenação em segunda instância, há a chance dele ser beneficiado por um habeas corpus, que terá prazo de validade até o julgamento do STJ. Eu não vejo esse tribunal com autonomia suficiente em relação ao espírito do tempo, que os alemães chamam de Zeitgeist, para rever a condenação. Não creio, né?
teria de reconhecer falhas processuais ali, o que deixaria o juiz Sérgio Moro numa situação muito difícil. Não vai acontecer. Se Lula quer dar uma contribuição ao país e não apenas salvar a própria pele, tem de reconhecer que a tal conspiração não tem o PT como alvo, mas a política. A prova disso que aconteceu hoje com o Temer. O tio Rei é capaz de fazer algumas premonições com base só na lógica política. Daqui a pouco eu vou lembrar para vocês uma coluna que eu escrevi no dia 16 de dezembro de 2016, que poderia ser escrita hoje, dizendo o que ia acontecer. A premonição? Não, lógica, história. Não consigo ver futuro. 1 ano e 4 meses atrás. Não consigo ver futuro. Todo mundo sabe, sou católico, sou carola, sou papa hóstia. Deus não fala comigo. Deus fala com um monte de gente, comigo não fala. Ah, meu Deus. Entendeu? Não fala. Eu não tenho, infelizmente, não. Entendeu? Tem gente que fala com o espírito e tal. O espírito não fala comigo. Também não quero. Não tem informação privilegiada. Não tem informação privilegiada do céu. Círculo íntimo, Não, nada. Deus não é do seu círculo íntimo. Não. Entendeu? Entendeu? E não sei, o espírito ia pensar, vou falar com o Reinaldo? Eu não, vou falar lá com o Donald Trump, né? Ele chega... pra quê? Vai falar comigo? Que nem ET. Que nem ET. Por que ET vai aparecer pra mim? Aparece na Avenida Paulista, não em Xiririca da Serra. Ele chega a ter um rasgo de lucidez quando reconhece que Michel Temer foi vítima de uma tentativa de golpe liderada por Rodrigo Janot. Lembre-se, não obstante, que seu partido votou, então, na Câmara, unanimemente, em favor do golpe. Porque o PT votou, né? Para o Michel ser afastado. Outro esboço de consciência crítica está no reconhecimento de que errou ao aceitar a pressão de natureza sindical em favor da eleição direta para Procurador-Geral da República. Mas como explicar em 2003 a um partido formado no sindical corporativismo que não se entrega tamanho poder a uma corporação imune a qualquer forma de controle democrático? O único favor que Lula poderia prestar a si mesmo e ao Brasil, atenção isso aqui, o único favor que Lula poderia prestar a si mesmo e ao Brasil seria mobilizar o seu partido em associação com outros do campo adversário em favor da reinstitucionalização do país. Ele viu a barbaridade de que foi vítima seu amigo Jacques Wagner. Não sei se o ex-governador da Bahia é culpado, inocente, já disse isso aqui. Mas eu não concedo ao partido da polícia, sob o registro cúmplice da imprensa, o poder de se comportar como juiz numa entrevista coletiva. Os políticos que têm compostura. E aqui uma frase do meu outro livro de frases, que eu estou fazendo. Nenhum comportamento, Coutinho, será bom o suficiente quando inexiste direito de defesa. Quando não tem direito de defesa, você nunca será bom o bastante. Que alguma acusação haverá contra você. Se você não puder se defender, você não será bom o bastante. Nunca. Nunca o suficiente. Acreditem, um país em que os partidos da polícia tomam o lugar do partido da política será sempre instável e estará condenado à mediocridade, quando não ao caos, porque permanentemente assediado por tentações populistas de direita e de esquerda. O PT flertou com esse baguncismo no passado e terá, quando menos, de fazer um meia-culpa interno para começar a fazer a coisa certa, ainda que eu discorde de cada linha de seus postulados. Fazer a coisa certa, entenda-se, é devolver a política ao domínio da política e a polícia ao domínio da polícia. Hashtag...